Às vezes, se você tiver um dente doce, pode mandá-lo para a cova precocemente. Sinceramente, não aceite doce de estranho, principalmente se você tiver uma rival. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre crimes reais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, mandar para os seus coleguinhas, para os seus friends, compartilhar, comentar. E hoje eu vim falar sobre Cordelia Botkin, uma mulher que cometeu um crime que, na verdade, não foi um crime qualquer. Foi o primeiro crime da América a ser cometido pelo correio. Via correio. Exatamente o que você está escutando. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá. Sem mais delongas, simbora pro vídeo. Embora o veneno em si tenha sido usado como método eficaz de matar pessoas durante milhões de anos, substâncias tóxicas têm desempenhado um papel muito relevante na questão de assassinato em massa, principalmente por mulheres, já que essa substância é fácil de achar, é fácil de manusear e tem um alto índice de eficácia, ou seja, mata pra valer. E essa eficácia pode ser ainda maior se uma mulher estiver delirando por causa do ex-amante. Cordelia Botkin foi uma assassina americana que enviou uma caixa de doces pelo correio envenenada para a esposa de seu ex-amante. Não era nem amante atual, era ex-amante ainda. Esse foi o primeiro crime americano a ocorrer em duas jurisdições diferentes, já que Cordelia morava em Califórnia, São Francisco, e a pessoa que ela matou morava em Delaware, Dover. Quer dizer, Dover, Delaware. Cordelia Adelaide Brown nasceu por volta de 1854 na cidade de Polk County, em Missouri. Em 1872, Cordelia se casou com um homem chamado Welcome Botkin e depois desse relacionamento veio uma menina, chamada Beverly Botkin. Após eles se casarem, eles se mudaram para Stockton, Califórnia, onde fizeram sua casa e a pequena Elizabeth poderia crescer. Cordelia era uma mulher que pensava muito em si mesma, mesmo as outras pessoas falando que ela não tinha uma aparência muito boa e também falando que sua idade era um pouco avançada. Mas ela não ligava para isso, ela tinha uma autoestima de ferro e não pensava no que os outros estavam pensando sobre ela. Ela se gabava de ter sido fotografada com mais de 100 posições diferentes, sendo a sua favorita uma onde ela fazia mais ou menos essa pose aqui. E isso, para a América vitoriana, era tipo assim, o cúmulo do absurdo. Porém, se tinha alguém que ela amava ainda mais do que ela própria, era o seu amante, John Dunnigan. Eu tentei achar um máximo de informações sobre John Dunnigan, mas eu não consegui achar onde ele nasceu, em que ano. Mas vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre ele. Em 12 de fevereiro de 1891, ele se casou com Mary Elizabeth em Dover, Delaware. E logo após eles se casarem, eles se mudaram para São Francisco, onde um ano depois eles tiveram sua primeira filha, aquela filha saltitante e maravilhosa, chamada Elizabeth. Porém, John era melhor alcoólatra do que um pai e do que um esposo. Ele trabalhou como chefe do escritório da AP em São Francisco. John perdeu seu emprego logo após ele ser descoberto pelo seu chefe, desviando mais de $4.000, que para aquela época era bastante coisa, para pagar as suas dívidas de jogo. Cordelia conheceu John enquanto ele pedalava no Golden State Park, em São Francisco. Esse amor foi quase à primeira vista. Cordelia, na época, tinha 41 anos, sendo quase uma década mais velha do que John. Porém, isso não foi nada para John, tanto que eles começaram a conversar, a flertar, fizeram vários encontros durante 3 anos. E esses encontros não eram qualquer encontros, eram encontros bem quentinhos. Durante alguns desses encontros, Cordelia chegou a mencionar que era casada com Welcome Botkin e também tinha uma filha. Quando a esposa de John descobriu todo aquele relacionamento extraconjugal, Mary não fecharia seus olhos e então ela pegou sua filha Elizabeth e voltou para a casa dos seus pais em Dover, Delaware. Quando Mary foi embora junto com a filha, John decidiu se mudar para um lugar perto onde Mary ficava, que era no Hotel Victoria. John, em algum desses encontros, contou a Cordelia que sua esposa, ou que sua ex-esposa, né, gostava bastante de doce, principalmente de chocolate. E que também ela tinha uma amiga ali em São Francisco que costumava mandar algumas caixas, alguns presentes para ela. Porém, o que ele não sabia é que essas informações seriam uma coisa bem usada na trama de Cordelia. Para o desespero de Cordelia, no dia 8 de março de 1898, John conseguiu e aceitou o emprego como repórter de guerra da Espanha. E John teve que contar a Cordelia que ele iria embora e teria que deixá-la. Como já esperado por ele, Cordelia não reagiu tão bem, ela começou a chorar e implorou para ele para que ele não fosse. Porém, o trato já estava feito, ele teria que ir, querendo ele ou não.
Depois de alguns dias, ele foi para Cuba e Cordelia ficou em São Francisco desolada, desesperada, não acreditando que as coisas teriam acabado assim, do nada. Ela caiu em depressão e, em vez dela procurar maneiras positivas de tirar essa raiva, essa tristeza, ela começou a procurar sobre coisas malignas. Se ela não teria John, ninguém mais teria ele. Agora, em Delaware, a esposa de John, a Mary, estava tendo dificuldade de seguir em frente. Por quase 5 meses, Mary foi bombardeada de cartas vindas de São Francisco e muitas delas falava para ela não voltar com John caso ele viesse atrás dela. O que era um tanto estranho para aquela época, já que a mulher não era bem vista quando ela estava solteira. Agora, voltando para São Francisco, naquele verão, Cordelia foi para uma loja de drogas da Coruja, Drogas Coruja, né, que era o nome da loja, e comprou arsênico em pó. E no dia 31 de julho, Cordelia foi até uma loja que vendia chocolate e comprou uma caixa de chocolate. Cordelia pediu para a balconista embalar aqueles chocolates em uma caixa suficiente para que ela pudesse escrever algum recadinho, dar um presentinhozinho para uma conhecida. Dentro da caixa tinha um bilhete escrito com amor a si mesma e para seu bebê. Os doces foram banhados em uma dose letal de arsênico, tipo, comeu, matou. No dia 4 de agosto de 1898, Cordelia enviou a caixa pelo correio, mas sem endereço de retorno. A caixa endereçada à senhora Dunnigan chegou 5 dias depois, em Dover. Sem suspeitar da amante do marido, ela pensou que foi uma das amigas delas que enviou o chocolate, já que era costumeiro. Porém, naquele dia ela decidiu guardar o chocolate e esperar o jantar, onde teria mais gente para poder distribuir. E depois desse jantar em família, ela guardou 3 chocolates para si e distribuiu o restante para toda a família. Porém, os pais de Mary se recusaram a aceitar o chocolate. E não demorou muito até que todos começaram a vomitar, a passar mal e a fazer fila para fora do banheiro. O pai de Mary ligou rapidamente para o médico, onde ele veio e examinou e constatou que todos que estavam passando mal estavam com intoxicação alimentar. No começo, ele pensou que era o jantar, mas o pai de Mel lembrou que apenas os que comeram o chocolate estavam se sentindo assim. Após 2 dias intensos, alguns se recuperaram, porém, Mary e sua irmã vieram a falecer. Quando John recebeu a notícia devastadora em Porto Rico, ele pegou o navio rapidamente e foi para casa. Ao encontrar seu sogro, em alguma ocasião, ele comentou sobre as cartas e John pediu para vê-las. E, por sorte, Mary havia guardado as cartas em um baú no quarto dela. Eles examinaram tanto o bilhete que estava dentro da caixa, tanto as cartas, e para John não havia dúvida de que era a caligrafia de Cordelia. O detetive levou as provas todas para São Francisco e John ajudou na investigação, dando algumas cartas que Cordelia havia enviado para ele. O especialista, após examinar, constatou que sim, Cordelia havia escrito o bilhete e as cartas anônimas. O chefe de polícia, Isaiah Lees, começou a coordenar toda a investigação. A primeira ordem dele foi colocar Cordelia sob custódia, o que não foi tão difícil, já que ela estava em Stockton, junto com seu ex-marido e sua filha. Nos dias que se seguiram à investigação, funcionários tanto da loja de doce, tanto quanto da loja de drogas da Coruja, começaram a dar seus depoimentos. Além disso, uma mulher relatou que ela teve uma conversa um tanto quanto estranha sobre venenos e o que ele poderia fazer no organismo alguns dias antes. E quando Cordelia foi pega, houve uma grande discussão sobre a jurisdição. As autoridades de Delaware queriam que o julgamento acontecesse em Delaware, já que os assassinatos teriam acontecido em Dover, em Delaware. Porém, os advogados de defesa disseram que, como Cordelia nunca havia pisado em Delaware, todo o julgamento deveria acontecer em São Francisco. Depois dessa longa discussão, o Estado resolveu que o juiz Carol Koch deveria começar com um caso em São Francisco. Em 30 de dezembro de 1898, o juiz Carol Koch condenou Amélia Botkin de 2 acusações de assassinato em primeiro grau. E em 4 de fevereiro, ele deu a ela a prisão perpétua. Após sua sentença, Cordelia foi para a prisão do condado de Brant. Porém, ela teria que ir para uma outra penitenciária onde ficava em São Quentin. E, infelizmente, a esposa do juiz morreu e ele começou a visitar o túmulo dela frequentemente. E em uma dessas visitas, ele viu Cordelia em um bonde sem nenhuma escolta atrás dela. Sem ele saber, Cordelia estava trocando favores sexuais
em busca de um pouco mais de liberdade. Obviamente, né, ele brigou com tudo e aquilo foi consertado, em teoria. Após o grande terremoto em São Francisco, em 1906, a prisão ficou simplesmente lotada e Cordelia parou de ter esses pequenos prazeres. E no final de tudo, ela foi transferida para San Quentin. E durante seus últimos anos de vida, as pessoas com quem ela mais se importava começaram a morrer frequentemente. O primeiro de tudo foi o seu pai, que morreu no estado da Califórnia em 1900. Logo após veio seu marido, Welcome, que morreu em 1904 de ataque cardíaco, e um ano depois sua filha com o mesmo problema no coração. E após passar alguns anos bebendo, John Dunnigan morreu em 1907. E naturalmente, e até compreensível, Cordelia começou a ficar muito deprimida e sua tristeza começou a afetar sua saúde. Em 7 de março de 1910, Cordelia morreu na prisão devido à depressão. Ela morreu aos 56 anos e no seu atestado de óbito havia escrito que ela morreu devido ao amolecimento do cérebro por causa da melancolia. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar para seus colegas, comentar, dar o like e até semana que vem com mais um caso criminal. Até!